voltado a médios e grandes produtores, o Plano Safra da Agricultura Empresarial é coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para operações de custeio, comercialização e investimento. É possível destacar que foram adotadas medidas para ampliar a segurança no campo e o plantio cada vez mais sustentável, inclusive com o produtor inscrito no zoneamento climático, para justamente não pôr ali em risco os investimentos. O agricultor familiar também tem compromissos ambientais e linhas específicas para a produção de alimentos saudáveis. Vamos então falar com o Guilherme Campos, que é secretário de Política Agrícola do MAPA. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores, todos aqueles que nos acompanham. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E dizer que a presença aqui está totalmente indispensável. O ministro já falou tudo. Quando o chefe fala, a gente fica quietinho. Secretário, mas é porque a gente já teve essa semana ouvindo diversos segmentos, ouvindo todos os pontos de vista e muitos acabam, lógico, tendo alguma reclamação quanto ao montante, acha que poderia ser um pouco mais, taxa de juros, mas o que eu pude perceber é a inovação, né? A tentativa do governo, do Ministério da Agricultura, disponibilizar um plano que possa o produtor, seja recuperar uma terra perdida, ou seja realmente que o produtor possa investir numa alta produtividade com mais segurança, né? Sem dúvida. O Plano Safra, todos nós sabemos, é dos planos de governo, dos planos de Estado, um dos mais longevos em atividade. Começou lá atrás, há 35 anos atrás, com o ministro Cabreira. E tem sido a grande referência, o grande norteador para o financiamento do agro brasileiro. É ele responsável por esses 508 bi que hoje são apresentados pelo custeio e pelo investimento. Nós estamos no momento onde tivemos que vencer dois grandes obstáculos esse ano. O primeiro obstáculo, a limitação orçamentária. Todos nós sabemos das dificuldades que o governo passa para poder colocar a máquina funcionando, colocar todos os ministérios trabalhando, e o Plano Safra não foge dessa dificuldade. E o outro, que não depende do governo, depende de uma política aplicada da política monetária aplicada pelo Banco Central, que representa nessa taxa Selic, essa taxa básica de 15%. Esses 15% representam um número, mas muito difícil de ser trabalhado, um número onde cada um de nós sente o quanto que é duro poder assumir um compromisso deles. E só fazendo um referencial, no Plano Safra do ano passado, na época do seu anúncio, a taxa Selic era 10,5%. O Plano Safra desse ano tem uma taxa Selic de 15%. E nós conseguimos conceber um Plano Safra que aumenta nas taxas dos seus recursos equalizáveis de 1,5% a 2%. É muito menos que os 5% da Selic. Pois é, e há pouco a gente falava sobre a questão dos bioinsumos. Há um outro detalhe que o Plano Safra trouxe, né? Uma tecnologia, ainda é fruto de muita pesquisa, mas não é só isso, né? O plano reservou talvez taxas diferenciadas, condições diferenciadas para quem justamente mostrar as boas práticas no campo, né? Houve uma preocupação justamente da gente reafirmar que o nosso produtor tem um compromisso realmente de cuidar do solo, de economizar nos recursos hídricos, de pensar diferente. Tanto é que tem o Pró-Irriga, que estimula o sistema de irrigação em diversos plantios e culturas, né? Sem dúvida. O Plano Safra desse ano reescreve aquilo que foi escrito no Plano Safra 24-25, dando diferencial para aqueles produtores que têm as suas boas práticas. E isso, cada vez mais, vai virar uma rotina. A diferenciação para os produtores que têm a aplicação de toda a tecnologia, a preocupação socioambiental, a preocupação com a sustentabilidade tem que ser reconhecida. E um jeito de reconhecer isso
é um diferencial nas taxas quando se vai atrás do recurso para o custeio, do recurso para o financiamento. Isso daí é algo que vai se tornar corriqueiro daqui para frente, cada vez com mais intensidade. Temos o Renova Agro, que vem com foco específico na recuperação de terras cansadas, maltratadas, que vão nos permitir ter um ganho de produção e produtividade, aliada sempre com a sustentabilidade. E a inovação desse ano é também a adoção dos ARCs, que já é usado no seguro rural, também para o financiamento. O ZARC, todos nós sabemos que é um instrumento muito poderoso, desenvolvido em parceria com a Embrapa, que dá as melhores datas para o plantio e agora com a inovação, que é o ZARC nível de manejo, onde você também diferencia o tipo de manejo de solo que você pratica na sua propriedade. Muito interessante, muito importante realmente que esse estímulo parta do governo, né? Já que realmente a gente precisa de uma agricultura mais saudável, né? De uma produção alta de alimentos, então que a gente consiga realmente conciliar essas duas áreas. Agora, antes da gente encerrar, eu acho interessante a gente trazer também a questão, o caminho verde, né? Aquela situação de que nós temos que realmente ter uma recuperação eficiente de onde já, de repente, já foi degradado, mas que a gente não pode desestimular a pesquisa. Então, é necessário que o Plano Safra também desenvolva um plano para esse lado, né? Na recuperação de áreas degradadas, o quanto antes que a gente consiga realmente recuperar esses locais, como também locais de produção futura, né? Sem dúvida, essa questão do caminho verde, que é o nome em português do Greenway, que é como está sendo colocada para o mundo e como está sendo colocada a busca de recursos de fundos internacionais para a recuperação desses ambientes de terras já cansadas, terras que foram muito utilizadas e que merecem ter todo um tratamento em cima desse contexto. O recurso internacional é o recurso mais barato, é o recurso que nos permite fazer um investimento com pagamento a longo prazo e que isso vai reverter diretamente na produção nacional, vai reverter diretamente na sustentabilidade do agronegócio brasileiro, que é o mais sustentável do mundo, vamos reconhecer isso. O agro brasileiro dá um show de sustentabilidade, dá um show de inovação, tecnologia, e o produtor rural brasileiro, que é o grande ator, o grande protagonista dessa peça de teatro, de cinema, da vida real, nos dá a oportunidade de fazer tudo isso que o agro faz aqui no Brasil, alimentando o mundo, garantindo a biossegurança, garantindo a transição energética e garantindo também a produção de fibras. Agora sério, só para encerrar mesmo, essa questão... Não tem problema, estou com você. Perfeito, mas o Pronara, né? É porque eu acho que o plano foi feito em várias frentes, com várias frentes. Foi uma discussão ampla com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Meio Ambiente, pegando detalhes do que pode ser feito para justamente garantir práticas sustentáveis, que isso seja bem visto também para os nossos mercados externos. Então, quer dizer, nós temos realmente o Pronara, um programa de incentivo para todo produtor em qualquer região do país. Sem dúvida. E o ministro Carlos Fávaro nos lidera nesse processo, ele que tem sido um verdadeiro caixeiro viajante, um vendedor do agro nacional, acompanhado do presidente Lula, levando para todo mundo o quão sustentável é o agro nacional, o quanto se respeita o meio ambiente aqui, o quanto se respeita o trabalhador rural, o quanto se respeita tudo aquilo que envolve a atividade agrícola versus o meio ambiente. Nenhum lugar do mundo é tão preservacionista como o Brasil. E por isso nós temos que cantar e falar muito de todas essas nossas iniciativas.
Pois é, o Planar é só para destacar, né? Desenvolve técnicas, maneiras de, aos poucos, a gente trocando produtos químicos por mais bioinsumos, mais insumos naturais, vamos dizer assim. Muito agradecido, então, pela sua participação, Guilherme Campos, secretário de Política Agrícola do MAPA. Até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade, foi um prazer, uma honra estar conversando com você e sempre à disposição para esclarecer todos os aspectos do agro nacional e especificamente, nesse caso, do Plano Safra. Satisfação é nossa.